Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Fala, galerinha, beleza? Estamos aqui hoje para mais uma aula da disciplina de Ciências da Natureza do 7º ano. Essa aqui, gente, é a aula de número 21, certo? Então, conseguimos chegar à última videoaula da nossa disciplina, ok? Então, para a gente fechar com chave de ouro a disciplina, nós iremos ver o último processo de transferência de energia térmica, ou seja, o último processo de propagação de calor, que é o processo de irradiação térmica, certo? Então, sem perder muito tempo hoje, vamos começar. Você já deve ter se perguntado, né, em algum momento, até em aulas passadas, quando eu falei do fato que o Sol é a única fonte de calor, né, que o nosso planeta Terra tem. Você deve ter se perguntado como é que esse calor chega até nós. Porque a energia radiante, ou seja, a energia transmitida pelo Sol, ela viaja cerca de 150 milhões de quilômetros para aquecer nosso planeta. Ou seja, daqui sai energia, né? Essa energia que é radiada, que é emitida, essa energia que é emitida pelo Sol, ela viaja essa distância enorme para aquecer nosso planeta. Só que esse calor, ele não chega até nós nem por condução, nem por convecção, mas por um processo, gente, que a gente vai chamar de processo de irradiação, certo? É o processo chamado de processo de irradiação, ok? Então, vamos saber mais sobre esse tal processo de irradiação térmica. Primeira coisa que a gente vai deixar claro é que essa forma de propagação, né, de calor da irradiação térmica, ela não depende de um meio material para acontecer. Olha só, a irradiação térmica, ela não depende de um meio material para acontecer. Ou seja, ela pode ser propagada no vácuo. Ok? Professor do céu, o que é esse tal de vácuo? Gente, vácuo nada mais é do que a região no espaço onde não existe matéria. Ou seja, lá não existe matéria sólida, nem líquida, nem gasosa, certo? Então, essa forma de propagação, ela não depende nem do material sólido para acontecer, como a condução, nem do líquido, nem do gás, como a convecção. O calor pode ser propagado através do vácuo, certo? Esse calor que é transmitido por irradiação térmica, né, ele vai ser chamado, né, no livro e também em algumas questões de onda de calor ou calor radiante, ok? Ele vai ser chamado de onda de calor ou calor radiante, certo? Um exemplo bem clássico da radiação, né, térmica é, por exemplo, a propagação de calor que acontece no ferro de passar. Quando você tem um ferro de passar e liga ele na tomada, ok? E aí você, né, curioso, como eu sei que vocês são, encostam, né, não toca, encosta a mão no ferro de passar, você consegue, né, sentir um calor sendo emitido do ferro, certo? Então, quando você, né, encosta, ou seja, quando você se aproxima dessa parte de metal do ferro de passar, quando ele está ligado, mesmo sem tocar nele, você até consegue se queimar pelo calor que emana, né, pelo calor emitido pelo ferro de passar, ok? Então, nós dizemos que o ferro de passar, ele emite calor, né? E esse calor ele recebe um nome especial, que é chamado de calor infravermelho, ok? Essa radiação, como ela é uma forma, né, de calor, ela é um tipo de energia. É uma energia. E aí, como ela é uma energia que está sendo irradiada, ela pode ser transmitida pelo espaço, sem necessidade de um meio material, ok? E eu vou abrir um parênteses aqui. Todos os corpos emitem radiação infravermelha. Por quê? Nosso corpo, por exemplo, o ser humano, ele não tem uma temperatura, que a gente viu, 37 graus. Se ele tem uma temperatura, ele emite radiação infravermelha.
a gente vai ver um exemplo disso nos próximos slides, certo? Dessa radiação que o corpo humano emite, ok? Pronto, aqui nós temos um exemplo da radiação infravermelha que o corpo humano emite. Não. Nós temos aqui duas imagens, né? Esse tipo de imagem, gente, ele é chamado de termograma, ok? Termograma. Como é que o termograma é feito, né? Basicamente, gente, o termograma ele é feito por meio da termografia. Então, termografia nada mais é do que um método, né, que existe, que ele tira fotos dos padrões de calor que o corpo humano emite, ok? E aí, a partir do calor que o corpo humano emite, dessas fotos com o calor que o corpo humano emite, os especialistas, né, em termografia, eles conseguem montar um perfil que nós chamamos de termograma, que são essas imagens aqui, ó. Então, o que o termograma ele nos ajuda? Ele nos ajuda a entender como é que é a variação de temperatura no corpo, ó. Por exemplo, no rosto dessa pessoa aqui, ó, certo? Você tem várias cores, né? O que essas cores representam, ó? Aqui nós temos 29,8 graus, certo? Isso aqui é a temperatura, 29,8 graus. Aqui nós temos 38,5 graus. Ou seja, na parte do corpo aqui onde está branco, quer dizer que a temperatura é de 38,5 graus. Na parte do corpo onde está preto, aqui ó, na cor preta, tem 29,8 graus. E as outras cores são as cores médias, né? Entre 29 e 38. Então, por exemplo, ó, o nariz da pessoa é uma parte que está mais perto do 29. Já essa região da testa está mais perto do 38. Ou seja, a testa está mais quente que o nariz da pessoa, certo? Então, aqui podemos ver que o corpo humano ele emite calor de forma diferente, né? Ó, o nosso rosto está emitindo calor de maneira diferente, dependendo da parte, né, do rosto da pessoa, certo? Então, basicamente, isso aqui era só para ilustrar que o nosso corpo também emite calor por radiação, ok? Bom, agora nós iremos falar dos materiais que absorvem calor e dos materiais que refletem calor, né? Esses dois processos aqui, ó, de absorção e reflexão de calor, ok? Então, quando o calor irradiado incide no corpo, ou seja, você tem, por exemplo, aqui o Sol, né? O Sol está irradiando calor aqui por ondas de calor. E que você tem um determinado corpo, né? Uma caixa aqui, uma caixa que acabou de sofrer um acidente, certo? O que acontece? Parte desse corpo, ele absorve o calor para se esquentar, né? Então, parte desse corpo absorve o calor e aí ele esquenta. Mas parte desse calor é também refletida de volta. Ou seja, parte do calor fica no corpo aqui para ele esquentar, para ele aumentar a sua temperatura. E parte do calor é refletido para o ambiente. Olha que incrível, né? E um dos fatores que vai modificar se o corpo ele absorve bem o calor e reflete bem o calor é a cor dos corpos, né? A cor dos corpos relaciona-se com a sua capacidade de absorver calor e de refletir calor, certo? Então, de um modo geral, objetos da cor preta são bons absorvedores de calor. E objetos da cor branca são bons refletores de calor. Então, nesse slide aqui, temos a ilustração do que eu acabei de falar. Ó, objetos de cor preta são ótimos absorvedores de calor. E objetos da cor branca são ótimos refletores. Ó. Cor preta absorve bem o calor. Cor branca reflete bem o calor. E é fácil de constatar isso, né? Imagine você num dia de sol. Se você estiver de camisa preta, você vai sentir que está esquentando mais, que está mais quente, se você tivesse de camisa branca, né? Depois faça essa experiência. É legal. Saia num dia de sol de camisa preta, ok? Aí no outro dia você sai de camisa branca. E compara para ver se existe mesmo uma diferença. Você vai concluir que com a camisa preta você sente que a temperatura está maior do que você com a camisa
branquinha, ok? Então, essa aí é a diferença entre os objetos de cor preta e de cor branca. Isso aí nos ajuda a entender também como funciona a garrafa térmica, que é o último assunto aqui do nosso tópico de irradiação, certo? Então, ó, as garrafas térmicas, né? O que são garrafas térmicas? São as garrafas que elas mantêm a temperatura do objeto, né? Então, se você botar um líquido dentro da garrafa térmica, se esse líquido estiver quente, vai ficar quente lá por um determinado tempo. Se ele estiver gelado, vai ficar gelado. Um tipo de garrafa térmica é a garrafa de café, ok? Então, como é que funciona essa garrafa térmica, né? Então, ela possui vários isolamentos para evitar a troca de calor entre o interior da garrafa e o exterior da garrafa. Vários desses isolamentos são revestimentos espelhados, justamente para refletir o calor, ok? Então, aqui nós temos 3 exemplos, né? Temos aqui a garrafa de café, né? Essa aqui também, que é uma garrafa térmica. E essa aqui é mais aquela garrafa para você levar à praia com, né, água, refrigerante. O objetivo delas é manter a temperatura do líquido lá dentro, ok? Ó, o que é que nós temos aqui? Então aqui nós temos uma garrafa térmica, né, com todas as suas partes, certo? Então nós temos a tampa, o revestimento externo, a superfície espelhada, o apoio isolante e o vácuo, certo? Então, ó, a tampa de plástico, gente, que geralmente essas garrafas têm, ó, vamos aqui na imagem aqui, ó, tampa de plástico, né? A tampa de plástico, ela é um isolante térmico, como nós já vimos, né? A tampa ela não conduz bem o calor, então ela dificulta as trocas de calor, ok? O envoltório plástico, né? Temos também um envoltório plástico externo, né? Que é, na verdade, a garrafa de café que a gente vê, né? Aquela parte de plástico, a gente segura a garrafa de café, certo? Ela também é de plástico justamente para evitar essas trocas de calor, ok? Nós temos também as paredes de vidro. Dentro da garrafa, gente, tem uma parede de vidro, né? Ela tem um formatinho de vidro que onde vai ser depositado o líquido, né? O vidro, gente, ele é um bom isolante térmico. Ou seja, o vidro ele não conduz bem o calor. E o espelho, né? Porque é um vidro espelhado, o espelho ele reflete o calor, né? Ele é um bom refletor. Então, dentro da garrafa tem uma região toda de parede espelhada de vidro, que é justamente para evitar essas trocas de calor do meio interno para o meio externo da garrafa, certo? Né? Entre as paredes, ou seja, entre, né, a parte de plástico e a superfície espelhada, tem um vácuo para evitar, né, justamente a propagação de calor por condução e convecção térmica. Então, ó, existe aqui um vácuo, né, entre a parte de vidro e essa parte de plástico, né, que é justamente para não ter troca de calor por condução e convecção, né? E aí dentro tem o café, né, o suco, a água, que é o líquido que vai ser armazenado e que você quer manter a temperatura, certo? Então, basicamente é assim que funciona a garrafa de café, né? Ela tem várias peças que dificultam trocas de calor. Quando a garrafa não presta, é porque alguma dessas regiões está mal colocada. Tudo bem? Ok, para a atividade de hoje, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Quero que vocês escrevam o conceito de cada tipo de propagação de calor. Ou seja, você vai escrever o conceito de condução, convecção e irradiação. Eu quero que você dê um exemplo de cada um deles, certo? Se você tiver alguma dúvida, você pode rever a aula 19, 20 e 21. Você vai colocar a sua resposta no comentário fixado desse vídeo. Então, aqui chegamos ao fim da disciplina de Ciências da Natureza, certo? Eu espero que todos vocês tenham aprendido alguma coisa nessas 20 aulas que nós tivemos, né? Eu quero agradecer quem fez as atividades, quem participou das aulas, quem entregou tudo direitinho, quem viu todas as videoaulas, né? E aí eu quero agradecer também a quem chegou aqui ao final com a gente dessas videoaulas. Vocês são realmente maravilhosos, certo? Eu vejo vocês em uma próxima oportunidade. Fui!